Pai do Senhor, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais um podcast. Com muita alegria estamos reunidos aqui para tratar de mais uma lição. Para você que não me conhece, meu nome é Daniel Maia, sou professor de adolescentes ali da igreja do Templo Central, em Natal, né? E com grata alegria estou aqui acompanhado também das professoras, né? Thaís e Edídia, quem saúde com a paz do Senhor. E também peço, né, para que elas se apresentem. Sempre tem alguém, né, que está nos vendo pela primeira vez. Então, paz do Senhor, meninas. Pai do Senhor, professores. Como o Daniel já falou, meu nome é Thaís, né? Sou psicóloga e professora da classe de adolescentes no Tempo Central. E é um prazer poder estar aqui, né, para a gente debater, né, falar um pouco sobre o assunto da lição 6, Nascimento da Sociedade. A paz do Senhor, professores, a paz do Senhor, você que está assistindo a gente, ouvindo a gente, meu nome é Gedídia. Depois você vai se acostumando aí, vai assistindo os podcasts que acostuma com o meu nome. Os ouvintes mais assíduos já falam com facilidade, já, com certeza, já, exatamente. Tranquilamente. Estou aqui, sou psicóloga também, com muito prazer, professora da Escola Dominical também. Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa sociedade que foi nascendo a partir, né, de Caim, né? E vamos entender um pouquinho mais sobre isso juntos, vamos conversar aqui. Vamos para esse bate-papo gostoso. Amém, glória a Deus. Lição de número 6, queridos, que tem como título O Nascimento da Sociedade, né? A leitura bíblica se encontra em Gênesis capítulo 4, alguns versículos, o primeiro, o segundo, o oitavo, 17, e a mensagem bíblica se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 23, que diz: Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden e fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado, né? Uma lição bem interessante, né? Que vai tratar do período pós-expulsão, né? Por assim dizer, trata do nascimento da sociedade e tem como tópico de número 1, o título fala da vida fora do Éden, né? O que é que aconteceu com Adão e Eva após serem expulsos do jardim, né? E o comentarista aqui, ele traz pelo menos 3 subtópicos, né, que seria interessante abordar a respeito dessa vida fora do jardim. A primeira é que Adão, né, teve que agora tirar o seu sustento do seu trabalho, né? Por isso que ele diz que Adão, o agricultor, né? A dádiva da maternidade, que é exatamente o fato de que depois do pecado, o ser humano sofreu diversas penalidades, mas Deus não tirou a dádiva da maternidade, né, professora Thaís? Professora Thaís, que brevemente vai estar apresentando, né, mais um integrante aqui do podcast. E... e glória a Deus porque ele não tirou, né, essa dádiva da maternidade, apesar de, como a gente verá, vai acontecer o primeiro fraticídio. E o tópico de número 3 fala sobre o subtópico, aliás, de número 3, fala sobre a tristeza que invadiu lá, né? Como eu já adiantei aqui, o primeiro fraticídio, né? São temas aqui que... Sim, pode falar, pode terminar. Não, pode concluir, pode falar. Não, que é interessante que a gente vê aqui, após a queda, né, do homem, a gente vê que, porque o tema é o nascimento da sociedade, né, e a gente já vê a sociedade nascendo ali a partir do pecado, né, então já começamos a ver as tragédias, as mazelas do pecado, né, e foi uma grande mazela, né, foi de uma desobediência, de comer um fruto proibido, para um fraticídio, né? Um homicídio ali, né? Premeditado, né? E que trouxe aqui, como fala, trouxe muita tristeza para os pais, né? É interessante até mostrar para os alunos essa decadência que foi sendo gerada, né? Qual era o plano de Deus? E é sempre bom, o professor sempre fala isso, recapitular, né, as aulas passadas. Qual é o propósito de Deus? Como o homem foi criado, né? O homem foi criado assim, a ideia que Deus havia pré-estabelecido era essa para a humanidade, né? Viver dessa forma,
deu ao homem o domínio, né, o governo da terra, e o homem caiu, né? E como é que ficou agora esse governo, né? E aqui é que a gente vai ver o que aconteceu com essa responsabilidade que Deus deu ao homem após o pecado. Não é isso, professores? Isso. Eu estou lembrando também que uma forma introdutória para a gente começar a lição, né, é a gente pensar sobre o conceito de sociedade que os alunos têm, né, que os adolescentes têm. Essa proposta dessa lição, eu estava conversando antes com os meninos, é inovadora, né? É um tema diferente, né? Poxa, quer dizer que a Bíblia traz como surgiu a sociedade. Quando a gente estuda história, né? A gente vê lá os períodos pré-históricos, né? E aí a gente vai vendo toda a trajetória que é proposta para o ser humano. Tem o período histórico, tem o nascimento das civilizações, né? Assim que a gente aprende. Então, acho que é legal você, professor, dar uma resgatada assim nos conteúdos que ele tem em relação às primeiras civilizações, né? E aí pensar que, por exemplo, a Mesopotâmia, o Egito, né? São relatos que tem aqui na Bíblia, que por isso também talvez o autor tenha mencionado o nascimento de uma sociedade, né? E aí, como o Thaís está colocando, depois de resgatar essa ideia, né, do que eles entendem sobre sociedade, que é uma sociedade, né, que tem a ver com grupos de pessoas, com formas de organizações grupais, né, com formas me ajuda, Daniel, de Organização social. comércio, isso, de condução social, de regras de conduta, né? Estou me lembrando, ó, do Código de Hammurabi, né? Estou me lembrando, porque é por aí que a gente vai construir um link do pensamento do adolescente que está vendo aquele conteúdo de história e a gente vai inserir de forma nova, porque é nova até para a gente, né? Nova Exato. essa coisa de que a Bíblia também relata o início da sociedade humana, né? E Isso. que pode ser considerada de uma forma sim generalista, porque a Bíblia é um fato histórico de fé e de história para a gente, né? Então esse é um caminho. E aí depois, como o Thaís está colocando, né? Resgata um pouquinho a queda do homem, que já é a lição anterior, para introduzir essa daí e dar continuidade. É até E, interessante perguntar para os alunos, né? Qual é a ideia que eles têm do início da sociedade, qual a informação que eles têm a respeito disso, né? Cada um falar um pouquinho, né? O que vocês aprendem na escola, né? Como é que é ensinado isso na escola sobre o início da sociedade, né? Com certeza não é baseado na palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus vai trazendo o Isso. iniciozinho mesmo ali, bem a exatamente. origem e o iniciozinho, né? A história que é contada nas escolas já vem de um avanço lá bem mais para frente do que aqui a Bíblia traz, né? Exatamente. A Exatamente. teoria bíblica, e ela não falha, né? Hoje a gente tem muitas teorias sociológicas, né? Max Weber, Emile Durkheim, teorias do fato Sim. social, teorias... E todas elas buscam explicar, né, esse desajuste social que há no seio da sociedade. E a Bíblia mostra que claramente que... Por que a sociedade ela é tão desajustada? Por um motivo simples: pecado, né? Então, Isso. pecado. Está aqui, e a consequência, a professora Thais falou perfeitamente, né? Que depois foi desenrolando, né? Tudo que a gente vê hoje é causa do que aconteceu aqui já nos tempos de Adão e Eva, né? É importante Uhum. que o aluno veja dessa forma, né? Uhum. Se vocês encontrarem, podem pesquisar na internet também alguns filósofos que falem sobre sociedade. Porque quando a gente vai ler algum filósofo, que eu estou lembrando, não vou lembrar do nome agora, mas uma rápida pesquisa, né? Filósofo e sociedade, né? Usando esses termos, você vai encontrar alguns filósofos que têm teorias para a sociedade que falam, por exemplo, do impulso, da agressividade que tem que ser controlado,
da necessidade de perceber o outro, né? Da necessidade Inclusive, tem muitas de mitologias, né? Voltada para início de sociedade também. de uma condução de um ser superior, né? Os filósofos, eles colocavam essas ideias, e talvez você encontre algum trechinho que reforce isso, porque você vai pegar esse trechinho do filósofo e vai dizer, olha só, esse filósofo é de X antes de Cristo, né? Mas a gente está falando de uma ideia aqui de sociedade que já preconizava uma obediência, um ser superior, uma condução, né? Um direcionamento de conduta em Gênesis, né? Que Deus pediu a Abel e a Caim uma conduta e eles não obedeceram. Na verdade, um obedeceu, o outro não. Então, já é um sinal de que eles ficam descobrindo depois o que Deus já colocou na Bíblia e que a gente vai explorar como início de um entendimento de sociedade, da necessidade de viver em grupo, né? Viver as relações sociais. Inclusive, eu lembrei aqui, fui lá no primeiro trimestre, ou foi segundo semestre, quer dizer, da faculdade, que eu acho que é uma literatura que o autor é Freud, inclusive, que ele tenta explicar o início da sociedade e da religião, inclusive o livro se chama Totem e Tabu, né? A gente fez um resumo, assim, quando você lê, traz muita, é uma mitologia mesmo, é como se ele tentasse desvendar como é que se deu início à questão das regras morais, como é que se deu início à religião, à compreensão de um ser superior, e ele começa a tentar explicar isso. E assim, você lê, né, principalmente quem é crente, observa assim, vários absurdos, né, nessa história. É interessante até você, professor, ler um resumozinho e mostrar, como a professora Gedide já falou, traga o que alguns filósofos falam a respeito do início da sociedade e mostre para eles à luz da Bíblia também. Né? Se Veja, antecipando, né? Porque eles vão escutar isso lá na frente e pode até confundir a cabeça deles, né? Isso, a ideia é exatamente essa, que eles tenham argumentos para a sala de aula. Eu estou achando essa lição muito importante para a sala de aula, porque a gente está desfazendo, desconstruindo literalmente as doutrinas materialistas, né, humanistas, né? Aos pouquinhos a gente está colocando para o aluno que o criacionismo, né, argumentos em relação a isso, que eu não recebi quando eu era adolescente. Embora na universidade... Os assuntos estão bem avançados, viu, agora? Isso. Eu já tenho me preparado um pouquinho, porque eu era lá aluna do professor Elinaldo Renovato, lá em Parnamirim. Estava bem preparado. Todo congresso de jovens, ele era um dos professores e ele preparava muita gente para essas questões de universidade, né? Então, mas agora o nosso adolescente está aí, ó. Gênesis é o livro literalmente, né, do começo, que eu, inclusive, vou começar a cobrar das escolas. Cadê o livro de Gênesis aqui que merece tanta atenção quanto, né, os livros de história que já tem por aí, né? Exatamente. Então fica aí a dica, viu, professor, professora, para abordar realmente, né, esse tema com seus alunos, antecipando, né, porque não se engane, talvez a gente possa pensar, mas talvez esse seja um assunto que eles não vão entender. Pode ter certeza, meu irmão, que na escola estão vendo coisas muito mais complexas do que isso e estão aprendendo. Né? Então a gente tem esse dever, obviamente, de uma maneira didática, numa linguagem acessível a eles, que eles entendam, né, que a verdade bíblica ela é incontestável, né? E de que forma ela pode ser confrontada, né, para que os alunos se armem, né, com bons argumentos. Queridos, e dando sequência, nós temos o tópico de número 2, que tem como título A Misericórdia de Deus sobre Caim. Né? O autor, mais uma vez, ele divide o tópico em subtópicos, né, em 3, e talvez interessante aqui seja, pegando um gancho do subtópico 3, do tópico 1,
que fala aqui sobre a tristeza invade o lar, sobre justamente o fratricídio, já puxar para esse tópico de número 2. A morte de Abel, né, o fratricídio cometido por Caim, ele envolve temas muito interessantes, né, que a gente pode abordar com o nosso aluno. Então, por exemplo, a gente pode perguntar para eles, por que vocês acham que Deus escolheu e aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim? Né? Deixa os seus alunos responderem. A gente pode abordar isso também. Né? Obviamente que nós temos algumas teorias a respeito disso, mas uma que é muito bem aceita, né? Os comentaristas falam que Abel não tinha o coração inteiramente voltado para Deus. Né? Quando a gente vê o relato de Gênesis, a gente vê o escritor comentando que Deus aceitou a Abel e a sua oferta, rejeitou a Caim e a sua oferta. Quer dizer, ele menciona que Deus ele primeiro aceita o ofertante para depois aceitar a oferta. Ele rejeita primeiro o ofertante e depois rejeita a oferta. Né? Eu lembro aqui, inclusive, de Provérbios, capítulo 21, versículo 27, que diz assim: o sacrifício dos ímpios é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. Então, um versículo que representa bem aqui o que aconteceu com Abel, né? Que era filho do diabo, segundo a Bíblia. Né? Era filho de Satanás. O interessante é que eu lembro que quando estava na escolinha de criança, né, no DEPIM, eu lembro das histórias e eu lembro muito das imagens, né? O que mais, para você ver como é importante a imagem para as crianças, né? Porque eu lembro muito das imagens. E eu lembro que quando contava a história de Caim e Abel, mostrava Caim levando batatas podres como oferta, né? E eu lembro, ele foi oferecer batatas podres para Deus e Abel foi oferecer o melhor que ele tinha, dando a entender que realmente era como se ele estivesse entregando algo, mas que não era agradável a Deus. Não era algo que ele queria entregar o melhor a Deus, né? A gente, como o professor Daniel falou, a gente não sabe exatamente o que foi que aconteceu, né? A Bíblia não deixa isso claro, mas Deus não se agradou da forma como ele ofereceu. Talvez as batatas, no desenho eram batatas, mas aquilo que ele estava oferecendo talvez estivesse até em excelentes condições, mas talvez a intenção dele não era boa. Né? Então, é até mostrar isso, porque possa ser que os alunos, né, se questionem sobre isso, e é bom mostrar que se Deus não se agradou, havia um motivo para ele não se agradar. Né? E já Abel não, Abel entregou, agradou a Deus ali naquela oferta que ele deu para o Senhor. É interessante notar que no capítulo 4, versículo 3, quando vai falar das ofertas, o escritor fala assim: Caim trouxe do fruto da terra uma oferta. Quer dizer, uma descrição bem genérica. Trouxe do fruto da terra. Quando vai falar de Abel, ele diz assim: Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Quer dizer, ele até detalha a oferta, né? Mostrando que... A qualidade. A qualidade, né? Que revela a predisposição do coração. Né? Não é que a oferta em si... Alguns comentaristas até falam que mas a oferta de Abel era uma oferta de sangue, diferente da oferta de Caim, né? Essa é uma linha interpretativa, mas que talvez não seja assim uma linha interpretativa tão aceita, porque Adão já fazia esse tipo de oferta, né? Com o fruto da terra. Aliás, quando Deus colocou a lei dos sacrifícios ali para Moisés, ele falou das ofertas dos cereais, né? Então, isso fala muito, não tanto em relação à oferta, mas em relação realmente ao coração, né? Daquele que está ofertando ao Senhor. E vocês estavam falando, eu lembrando também da memória que eu tenho de Depinha, Abel ofertou certo, porque ele ofereceu uma ovelhinha, e Caim ofereceu errado, porque ele ofereceu vegetais, e Deus não queria vegetais. A gente tem que perceber que realmente não tinha necessariamente a ver com o que era, mas com a intenção que havia em cada um.
Tem aquele versículo que eu estava me lembrando, maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, né? Exatamente. E a gente pode aplicar muito bem aí, junto com os adolescentes, sobre essa questão da intencionalidade do que é feito dentro da própria igreja, né? Qual a... Paulo tem uma expressão bem legal, é qual a intenção do coração. Acho que não é essa palavra, mas como está funcionando ali a sua intencionalidade mesmo, né? Motivação, né? A motivação. Você está no conjunto porque você gosta de estar bem socialmente, você vai para a igreja porque você tem um grupo social, né? Ou você oferece o seu sacrifício a Deus de fato, de coração verdadeiro, né? Busca adorar, reconhecendo a soberania de Deus e tal, e tal, e tal. E essa é uma boa aplicação também para essas questões das diferenças das ofertas, né, deles. Sim. E são pessoas diferentes, né, como em toda a sociedade, que vão mostrando para a gente como nós somos, como a Bíblia ela vai sendo um espelho para a nossa sociedade, né? Sim, com certeza. É Caim saber que ele provavelmente sabe que ele não estava sendo totalmente sincero ou honesto na forma de ofertar ao Senhor. E mesmo assim ele sentiu ciúmes, né? Sentiu inveja do seu irmão, porque ele foi bem aceito, né? E Deus logo, né, percebeu isso e o repreendeu, né? Tem um versículo aqui, para não falar em minhas palavras, o Senhor diz para Caim: por que está furioso? Porque se transtornou o seu rosto. Ou seja, Só. o semblante automaticamente revelou o sentimento que florescia ali no coração de Caim, né? Se você fizer bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. E aqui que eu acho interessante é que ele fala assim, ó, o pecado está à porta. Você está a ponto de ser dominado pelos seus sentimentos pecaminosos. Mas você tem que dominar os seus sentimentos, a sua raiva, a sua ira, e não o contrário. E é muito interessante aqui que a gente vê, basicamente, Deus sendo ali um psicólogo, né? Exato. Sentimentos, né? Não deixe ser dominado por eles. Né? Muito interessante, mas ele não ouviu a voz de Deus, ele preferiu se deixar dominar pela sua raiva, pelos seus sentimentos pecaminosos, né? Pelas concupiscências da carne. Né? E ele armou ali uma cilada para o seu irmão. Pode falar, Judite. Você falando, e eu estou lembrando aqui que existem alguns escritores que falam que o orgulho é o grande pecado da humanidade, né? Porque esse sentimento de soberba, de que eu sei o que eu vou fazer, acima do que o meu Deus tem me pedido, me oferecido, me proposto, me orientado, né? E aí um argumento que eles usam é que isso já começou até no coração de Lúcifer, né? Que era um dos moradores do céu, né? Era alguém que Deus criou, né? São ideias, né? Não tem isso na Bíblia. Mas faz muito sentido nessa fala de Thaís a gente pensar que talvez Caim estivesse orgulhoso, soberbo, achando que ele ia resolver. A lição diz assim, ele seguiu seus próprios desejos, né? Seus próprios sentimentos, e se encheu de si, né? E talvez não. Essa é uma grande lição para a nossa sociedade, porque quando o homem vai se afastando de Deus, quando o homem acha que pode resolver do seu jeito, quando o homem vai esquecendo de Deus, a sociedade ela perde, né? Tem um versículo que fala do governante, né? Quando o governante honra a Deus, o povo
Exulta, fica né? feliz, exulta. E quando o governante não faz isso, o povo perece, né? Parece. Então, essa coisa do pecado de Caim, ou da atitude de Caim, ter sido lida por Deus como não era o bem, por conseguinte, era mal aos olhos de Deus, né? É a lição que a gente tira também sobre essa questão aí. A atitude da gente tem que ser sempre voltada para o que aproxima a gente de Deus e não para o que a gente entende que é bom, né? Uhum. E é Para interessante gente que abordar pessoas que aqui, acham que são doutores em divindade. verdade. É até interessante abordar aqui com essa lição de Caim e falar sobre o domínio próprio, né? Que é o fruto faz parte do fruto do Espírito, né? Então, eu pedi para os alunos terem essa consciência de se eu tenho que me dominar, isso tem a ver com domínio próprio. Então, eu preciso estar bem relacionado com Deus para que o fruto do Espírito possa florescer em mim, eu possa conseguir ter esse domínio. Porque sem o Espírito Santo de Deus, nós não conseguimos, né? Por nós mesmos não conseguimos, né? Então, é importante aqui mostrar para eles a importância do domínio próprio, o quão a falta do domínio próprio pode nos levar a cometer atrocidades. Talvez não a Literalmente. maioria, mas a ter decisões que vão nos afetar gravemente e também afetar os outros. E veja como a Bíblia é atual, crianças. É, uma das coisas, um dos crimes que mais assusta a gente hoje são crimes dentro das famílias, né? Filha, né? Eu estou lembrando do caso daquela. Não vale nem a pena comentar aqui para o YouTube não fazer nenhuma capturação, mas a moça que mandou matar os pais, né? Sim. Os adolescentes talvez nem tenham muito contato com essa história, mas é muito é muito trágico para a gente, né? Ouvir essas questões quando é dentro das famílias. Mas olha a atualidade da Bíblia. A Bíblia vai no cerne. A célula máter da sociedade é a família. E aí a Bíblia mostrou, ó, entrou o pecado, a célula principal desajustou, né? Foi um irmão que matou o seu próprio irmão. E até hoje a gente fica espantado com esse tipo de atitude. Mas se a gente vai e olha para o nosso Deus, aí existe esperança, existe fé, existe ajuste familiar, e Deus tem, através da Bíblia, toda a receitinha, né? Todas as instruções e orientações. O próprio decálogo, né? Os 10 mandamentos, são condutas, né, regras de conduta que até hoje podem ser aplicadas de forma excepcional dentro de uma família, né? Se você vai estudar mandamento por mandamento, a gente vai descobrindo o quanto é atual cada mandamento daquele para a gente aplicar na nossa vida, na nossa família. Vamos seguindo, Exatamente. professor? Então, como os irmãos podem ver, né, a história de Caim e Abel, né, ele rende muitas lições, né, que a gente pode abordar com os nossos alunos, né. Então, queridos, não deixem de mencionar isso na sua aula, né. E para finalizar aqui o tópico 2, o comentarista ele traça aqui algumas consequências do que aconteceu após a morte de Abel, né. O Senhor deu uma sentença em desfavor de Caim, né? Mencionou aqui que a terra não iria produzir mais o seu fruto, né? Não iria dar mais a sua força em outras traduções. Ele viveria de forma fugitiva, né? E o que acontece é o lamento de Caim, né? Aqui o subtópico número 2, né? Ele lamenta aquilo, ele diz que aquela penalidade ele não vai conseguir suportar. E o Senhor, de maneira incompreensível à mente humana, tem misericórdia de Caim, né? Caim, apesar de daquela daquele tremendo ato, aquele ato horrível, né? Falta até palavras aqui para descrever o que ele fez.
Ele chegou até a confrontar o Senhor quando o Senhor veio falar com ele, né? Sou eu o guardador do meu irmão? O Senhor poderia ter falado, Atrevido, viu? sim, Tipo, você é exatamente o guardador do seu irmão, né? Todo irmão mais velho tem um dever de proteção, né? Aliás, o nosso irmão mais velho, né, Jesus, deu a vida por nós, né? O primogênito entre muitos irmãos. isso. Então, E nível de indiferença, né? nível de indiferença, né? Eu existo, meu irmão não é importante. Ele poderia ser até Exatamente. encaixado como um psicopata, né? Isso, Porque exatamente. em nenhum momento aparece arrependimento da parte dele. Em nenhum A momento empatia. parece, exato. Nenhum O momento. lamento dele é mais de remorso, né? Mais E foi de premeditado. premeditado. Ele está lamentando aqui é mais o castigo que ele recebeu do Senhor do que propriamente o sangue do irmão dele que ele derramou, né? Isso. Ele E o sofreu por Senhor, si e não pelo irmão. exatamente, sofreu mais por si do que pelo irmão. E o que a gente vê aqui, né, o subtópico de número 3 é o Senhor tendo misericórdia de Caim, né? E o Senhor coloca um sinal em Caim para que ninguém atente contra a sua vida, né? A Bíblia não fala que sinal é esse, a gente pode até perguntar ao aluno, né, o que ele imagina que seja esse sinal. Inclusive, eu acho que vale que eu estava um dia desses fazendo a leitura bíblica em Gênesis, e assim, eu já ouvi várias teorias, né? Inclusive teve uma polêmica aí, que eu acho que foi aquele Marcos Feliciano, enfim, que falou que a marca de Caim eram as pessoas de pele negra, né? Teve todo esse boom aí, menino, foi uma polêmica e tanto. Mas aí eu estava lendo aqui, Gênesis, aí rapaz, a gente jamais vai saber que marca é essa. Por quê? Porque a descendência de Caim foi destruída no dilúvio. É verdade. Se acabou ali a descendência de Caim. Nós temos, a partir de Noé, a descendência de Sete, que era irmão de Caim, né? Então, assim, jamais saberemos, a Bíblia não fala que sinal era esse, né? Então, tudo que surge por aí é meramente especulação. Meramente Então, especulação. acredito que algumas pessoas tenham ouvido falar dessa polêmica, que causou bastante polêmica. Foi muito divulgado, né? Essa fala dele. Não sei se os adolescentes vão saber, né? Mas é interessante falar sobre isso, né? E sim. se gerar curiosidade, o que vocês acham que era esse sinal que Deus colocou, né? Pois é. Então, mostrando, né, mais uma vez que Deus usou de misericórdia, né? Algumas pessoas dizem que a graça só existe no Novo Testamento, mas não é verdade, né? A gente vê aqui graça no Antigo Testamento também. Obviamente que não da forma como tem no Novo, né? O Novo, como o próprio apóstolo Paulo fala, graça sobre graça. Ou como diz o hino de número 1 da harpa cristã, chuva de graça. Realmente o Novo Testamento é graça sobre graça, e graça, e graça, e graça. Mas nós temos graça também no Antigo Testamento, né? E isso é uma das maiores provas, né? De que o Senhor é um Deus de muitíssima e infinita misericórdia, não é verdade? A referência da lição é Lamentações 3, 22, 23, né? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Se ele não nos consome, existe graça, né? Então, exatamente. Porque ele teria motivos para consumir desde a antiguidade até agora. É verdade. Ela se renova a cada manhã, né? Dando continuidade ao versículo, se renova a cada manhã. Então, quando parece que o Senhor se esgotou com a gente, não agora, aí a gente dorme, pronto, já tem nova graça e misericórdia, já se renovou. Zerou. Escapei dessa. Gente, então, isso né? Isso é motivo de esperança, né? Com certeza. Que você, professor, lembre disso, as misericórdias do Senhor zeram, né? Quando o pôr do sol se põe, né? Quando o sol se põe, não, ao contrário, quando o sol nasce, né? O sol você já zera e você já pode recomeçar diante do Senhor. Então, renova aí a sua fé. Exatamente, glória a Deus. Se temos esperança de um novo amanhã, a gente tem esperança também de as misericórdias do Senhor nos alcançar, né? Não para usar isso como, né, gatilho, desculpa, opa, agora posso pecar tudo de novo. Não, de forma nenhuma, né? De Deus não se deixa escarnecer,
né? Verdade. Então, a gente precisa ter essa sabedoria. É Então, uma queridos, oportunidade de melhorar, né? exatamente, a oportunidade de melhorar, né? O pecado na vida do crente, ele é sempre um acidente, né? É um deslize, né? E nunca um ato, pelo menos não deve ser um ato deliberativo, né? Então, que Deus tenha misericórdia e a gente tenha sabedoria para viver fielmente nos caminhos estreitos dele. E, queridos, o tópico do número 3, né? Indo já para finalizar a nossa lição, fala propriamente do surgimento da sociedade, né? Inclusive dá título praticamente que dá título à lição de número 6, né? Então, o escritor, ele vai dividir o tópico 3 em dois subtópicos, vai comentar aqui a descendência de Caim, né? Aliás, eu lembro muito bem, há uns 4, 5 anos atrás, quando um aluno veio, depois da EBD, né? Veio me perguntar, professor, eu tenho uma dúvida. Eu, pois não, se eu souber responder, quem foi a mulher de Caim? E eu lembro que na hora, né, fácil. Sendo que na hora da resposta peraí, quem foi mesmo? Porque Adão e Eva teve Caim e Abel, né? Então eu lembro que na época deu um tilt assim em mim, né? Mas a gente, né, fez uma pesquisa e a Bíblia relata, né, que Adão e Eva tiveram outros filhos, né? Não foi apenas Caim, Abel e Sete, tiveram outros filhos também. A Bíblia fala, agora eu não estou com a referência, mas que Adão e Eva tiveram filhos e filhas também. Então, certamente, a esposa de Caim foi uma irmã ou até mesmo uma sobrinha, né? Nós não sabemos a idade que Abel morreu, então Abel podia ter tido filho já E não dá para nessa saber época, se né? Caim e Abel foram os primeiros filhos também, né? Exatamente, exatamente. Né? Pelo menos esse é uma questão. A gente pode, inclusive, lançar essa pergunta em sala de aula, né? Deixar os alunos bem, bem curiosos aí para que eles possam se envolver também, né? Na lição, na sala de aula. E o subtópico de número 2 fala do desenvolvimento social. Queridos, eu falei que eu não sabia a referência, mas no início do tópico do subtópico número 2 já fala. A Bíblia afirma que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, né, que se encontra aqui em Gênesis capítulo 5 e o versículo 4, tá certo? E ele fala aqui, né, o comentarista, né, fazendo referência à Bíblia, alguns descendentes, né, que foram responsáveis pelo desenvolvimento de certas técnicas. Então a gente tem, por exemplo, o Jabal, né, que foi aqui o precursor, o pai dos criadores de gado, né, a pecuária. Nós temos também os filhos de Jabal, né, que foram aqui responsáveis por peritos em armar moradas, né, em forma de barracas, em construção, quer dizer, os precursores da engenharia civil. Né? Interessante, né, como a Bíblia tem esse cuidado, né, de afirmar a origem bem pontual, né, Pois bem é. específica, né, daquilo que a gente Faz questão de vê. mostrar como é que era a vida naquela época, como é que eles sobreviviam, como viviam em sociedade. Exatamente. Tão interessante como É, Deus ele teve esse cuidado. Né? lembrando das civilizações antigas, esse é um questionamento da história. Lembrem aí dos livros de história. Eles procuram entender como se gerou, por exemplo, a arquitetura tão rebuscada, a engenharia tão caprichada, né, da civilização Machu Picchu, aqui da América Latina, do Egito Antigo, né, das estruturas que tem lá. Estou lembrando que tem coisas que não tem muita explicação, né? Eu esses dias também estava lendo o Antigo Testamento, era Deuteronômio, e eu lembro que no trecho bíblico, Deus mandou construir uma estrutura com pedras grandes, né? E Deus deu toda a orientação para Moisés de como seria feita essa estrutura para ali haver um momento de culto, um momento de adoração, um momento era como se fosse o precursor do cenáculo, sabe? E eu disse, meu Deus, será que essas pedras ainda existem? Fiquei me lembrando dos achados arqueológicos, né? Porque isso vai misturando com o que a gente vai vendo na internet, né? E a gente precisa sinalizar para os nossos alunos, talvez
em alguma lição, algum tema arqueológico, levar para eles isso, porque já tem muita informação na internet sobre achados bíblicos, né, das civilizações bíblicas, vamos dizer assim, né, da sociedade bíblica, do que foi a história bíblica. E a gente não esquecer que esse desenvolvimento social, como a Bíblia conta, ou quando a gente chega na escola que vê o Egito construído, as pirâmides e uma esfinge, por exemplo, isso tem uma coisa que já está explicada na Bíblia, né? Pelo livro de Gênesis, que é o livro do princípio de todas as coisas. E mostrar e enfatizar isso como o bem Daniel estava fazendo. E eu entrei na conversa. Não, eu até agradeço, porque as contribuições de Edígia só enriquecem aqui o nosso debate, né? E, queridos, antes de falar, né, sobre essas questões, sobre a pecuária, sobre as barracas com engenharia civil, a gente pode até perguntar ao nosso aluno, né, como é que vocês acham que surgiu isso? Né, e deixar a criatividade deles, né? Adolescentes são sempre bem criativos, né? Como é que vocês acham que surgiram os instrumentos musicais? Através de quem? Como? Qual será que foi o primeiro instrumento musical, né? A gente tem até a Isso referência mostra, aqui. professor, a inteligência, né? Isso. Às vezes a gente tem a ideia de, por ser algo muito antigo, eram pessoas que não tinham muita noção, muita inteligência, muita sabedoria muito conhecimento sobre as coisas. Na verdade, assim, a criatividade do povo na época estava todo vapor, né? Eles tinham muito mais tempo do que a gente tem hoje, né? Então, a parte criativa deles estava bem afloradas, né? A inteligência muito bem aflorada, até porque não tinha todos os fatores ambientais que nós temos hoje que acabam afetando um pouco nessa questão do desenvolvimento, né? Da nossa inteligência, né? A questão do desenvolvimento, o ambiente mesmo, a alimentação, tudo isso acaba afetando de alguma forma. Então, naquela época, as pessoas eram inteligentíssimas, né? Criativas, né? Muito mais que agora. Muito mais Sabe do que agora. Porque eles realmente existem algumas pessoas que falam do marketing, falam sobre inovação, que eles argumentam que esses últimos séculos que a gente vive não houve mais inovação. Inovação foi o fogo, né? Foi a roda, a eletricidade. Isso daí foi uma descoberta, né? Tudo mas que a partir dessas coisas que realmente foram coisas novas, originais, vamos dizer assim, aí até hoje a gente só replica essas ideias e vai transformando essas ideias em outras coisas, dando novos formatos de ideias que já existiam, né? Que as inovações hoje elas não são tão palpáveis quanto em séculos anteriores, né? Quando se pensa, por exemplo, na criação do telefone, aí sim foi uma inovação, né? Falar com uma pessoa... A internet... Como é o nome daquele aparelhinho que faz barulhinho, que era com código Morse, telégrafo? Máquina de datilografia, eu acho. Não, isso aí é a máquina, mas os adolescentes não têm noção de que antes o telefone era um objeto que ficava fazendo uns traçozinhos, sei lá, uns pontinhos, e não tipo um braille. Eu esqueci. Telégrafo, eu acho. Não, eu não sei porque não é da minha época, viu? Mas código se eu Morse, soubesse... né? O código Morse era a forma, era o registro. Isso, mas a máquina eu não estou me recordando o nome. Pesquisa aí na internet. Antes do telefone, a forma que eles se comunicavam em guerras, por exemplo, era através desse aparelho, né? Isso. Ficava alguém lá, bomba estourando e alguém lá olhando para o aparelho, recebendo a mensagem. Podia errar um ponto lá. Até que, imagina a fidelidade dessas mensagens, né? Até que um dia alguém imaginou que poderia se ter um cabo, né, telefônico que poderia ser espalhado por toda a cidade e ficava naquele que era na parede e falava aqui e ouvia na parede. Aqui, outra assim. Eu acho que
O adolescente, nosso adolescente, essa geração de adolescente, tem zero noção disso, né? Eu estou falando de uma coisa também que eu bati nessa tecla agora porque eu estou lembrando da transformação do telefone, porque eu tive um telefone de rodada, aqueles assim. Na casa da minha avó tinha Eu tinha também, não queria revelar idade. não, mas eu tinha também. Aliás, na minha casa eu era muito pequeno, eu quase não via, então... Então, o nosso adolescente hoje tem zero noção sobre isso. O que é um mundo sem internet? Eu sei o que é um mundo livre da internet. Talvez vocês saibam. Brincar na rua. Mas subir em árvore, era isso, sabe? Mas o nosso adolescente não sabe mais o que é isso. E talvez eles tenham tido uma noção muito superficial, né? Através de livros. A minha filha, uma vez, fez um trabalhinho, né? Ela tem 8 anos, sobre como era uma foto antiga e uma foto atual, né? Mostrando as pessoas com roupas diferentes e tudo. Mas se a gente falar para eles que, por exemplo, o instrumento musical, desde o tempo bíblico foi criado, falar da evolução desse instrumento, que a gente pode pensar hoje em Gênesis, que a gente pode pensar hoje em música eletrônica, em transmissão de dados, porque existiu o som foi emitido, enfim, né? É um bom exercício para você fazer com o seu adolescente, nem só tanto para o conteúdo daqui da EBD, mas para o conteúdo de vida, né? Para ele resgatar essas coisas. Poderia até mostrar imagens, né? Mostrar imagens de como eram as coisas antigamente. A primeira máquina fotográfica era era enorme. Primeiro computador, hoje, hein? O celularzinho chega... Meu Deus! A tendência, né, das hein? tecnologias, né, de aperfeiçoamento, a própria evolução dos iPhones, né, que é bem recente, inclusive, mas já mostra uma modificação substancial, né, de um aparelho para outro. Então, são coisas que o professor pode trazer na sala de aula, né, para mostrar para o aluno. E vai ser interessantíssimo, os adolescentes vão ficar super... isso tudo dentro desse tema, né? O desenvolvimento social. O desenvolvimento social, super exatamente. Rico, super exatamente. Rico. Então, vejo os professores têm muito o que abordar, né, nessa lição. Inclusive, a gente já encaminha para a conclusão, né, que fala que o comentarista menciona aqui que a expulsão do jardim foi acompanhada de muitas dificuldades que a gente vê hoje em dia, né, na sociedade, mas que Deus estendeu a sua misericórdia e permitiu a continuidade da vida, mesmo após o pecado, né, e eu diria até que essa continuidade da vida espiritual mesmo, né, continuidade da vida só é possível com Deus, né, só é possível a gente viver bem socialmente, bem uns com os outros, bem consigo mesmo, tendo o Senhor ao nosso lado, né? Então, queridos, queria passar as palavras conclusivas para a professora Thais, professora Gedídia, dessa lição que, como os irmãos podem ver, tem muito assunto para ser tratado. Essa lição é muito interessante porque mostra que, assim, apesar do pecado, né, que nos assola até hoje, o homem, ele usou de toda a sua inteligência, de toda a sua capacidade, de tudo que Deus deu para ele, tanto para o bem quanto para o mal. A gente vê a evolução das duas coisas, né? Vê uma evolução muito rápida para o mal, né? E hoje a gente vê essa evolução cada vez mais acentuada, né? Mas também utiliza para o bem, né? Essa questão do avanço da tecnologia, né? Da forma de trabalho, tudo isso é algo bom para a sociedade, né? As descobertas, questões relacionadas, inclusive, à saúde pública, vacinas, tudo isso é um ponto positivo. O homem continuou usando da sua criatividade, da sua capacidade de inteligência para fazer coisas boas, mas, infelizmente, também para fazer o mal. E o mal acaba tomando proporções, assim, gigantescas, né? Nós vemos de comer apenas uma desobediência, de comer um fruto para um homicídio. Então, você vê uma desproporção, não houve algo gradativo ali, né? Foi um salto imenso
né? É importante para que o aluno veja o quão perigoso o pecado é. Por menor que seja, né? Por menor, né? Por Entre menor que aspas, que seja. seja, né? Será que Adão e Eva, se eles soubessem, se eles pudessem prever o que o pecado iria ocasionar, né? O que essa pequena desobediência iria ocasionar em toda a humanidade, será que eles teriam cometido? Não é? Mas eles preferiram pagar para ver, infelizmente. Eu estou lembrando de uma irmã que disse, se eu pegasse Eva, Mas aquela Eva, né? Como se a culpa Mas tivesse sido de Eva, né? Mas é interessante mostrar isso para os alunos, o quão perigoso é o pecado e como nós, graças a Deus, temos a oportunidade de sermos libertos dele, né? Então, nós precisamos estar próximos, nos apegarmos ao Senhor, né? Para que aproveitemos das coisas boas de Deus e nós também para que nós usemos também a nossa capacidade, tudo que nós temos, tudo que Deus nos deu, nossos dons, para o bem e para a glória de Deus, né? E que venhamos ser influências também, né, para os que estão ao nosso redor. Então, essa lição é riquíssima, né? Pode explorar muitas coisas, né? Se o professor se debruçar para estudar e pesquisar e ir a fundo, vai encontrar com certeza muitos assuntos a serem abordados. Então, professor, para concluir a minha palavra, peça a Deus, como sempre eu digo, peça a Deus muita sabedoria e que Ele te oriente na preparação dessa lição. Amém. Thais está colocando aí, vou para minhas palavras conclusivas também, né? Thais está colocando aí a análise da lição a nível de atitude, né? Que é individual, o poder que uma atitude tem, né? O poder que o pecado teve a ver com a escolha, a atitude que a pessoa, a atitude que o homem decidiu ter, né? E eu estou pensando também que você, professor, pode explorar o valor de uma sociedade construída próxima a Deus e separada de Deus, né? Ela falou que a sociedade se construiu tanto para um viés bom quanto para um viés mau, né? E que a gente precisa mostrar ao nosso adolescente que nós precisamos permanecer no viés bom. No momento que a gente se aproxima de Deus, que a sociedade, que o grupo, né, que a nossa atitude, que a gente conduz pessoas para o reino de Deus e que os políticos, né, que os governantes conseguem olhar para Deus, a gente vai ter uma sociedade com viés para Deus, para as coisas boas e menos para o pecado e menos para o que é ruim. E o outro aspecto que eu acho também lindo da lição, né, apesar da gente entender que esse tema é novo, né, é a questão da tecnologia bíblica, né? Tudo vem de Deus, né? A inteligência humana aí está se mostrando, né? Tecnologia que eu estou falando no sentido da origem da técnica da agricultura, da origem das regras morais, da origem, né, de objetos, dos rituais religiosos mesmo, né, que a gente tem, das tradições religiosas que a gente tem. Isso fala de uma cultura bíblica, da riqueza bíblica, e que a gente não precisa ficar bebendo em fontes que não sejam a Bíblia, porque a Bíblia ela é a fonte de sabedoria, né? Então é isso, professor. Que bom, obrigada pela oportunidade de estar aí compartilhando com você. Que bom que você chegou até aqui, ó. Esse professor que está com a gente agora, ó. Top, 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 viu? Nota 10. Nota 10, parabéns. Muito bem. Então é isso, queridos. Agradecemos, né, como a professora Gigi falou, a sua presença até aqui. Esperamos que esse podcast tenha sido enriquecedor, né? Desejamos uma boa aula, um bom domingo, né? Se a sua escola dominical acontece aos domingos, mas que você seja usado por Deus para trazer essas verdades aos seus alunos e que Deus abençoe também a sua semana, tá certo? Até o próximo podcast, se Deus assim permitir. A paz do Senhor. Tchau.
A Paz paz do do Senhor. Senhor. Tchau.